com a paz, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom, né? Amanhã, sexta-feira, dia 27, nós temos o culto das mulheres, né? Então fica marcado aí, o culto das mulheres, amanhã, dia 27, vai ser muito legal, né? Onde as mulheres vão se reunir e ali vai estar o próprio Deus abençoando, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus está buscando mulheres valorosas, né? Mulheres sábias, mulheres que edificam o lar, né? E como as mulheres se tornam sábias e edificam o lar, né? Firmando sua vida na palavra de Deus, firmando sua vida no propósito de Deus, né? A sabedoria de Deus. Isso é tão tremendo, é tão maravilhoso. Nós encontramos muitas mulheres na palavra de Deus que fizeram maravilhas, né? Tudo pela instrução de Deus, pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus, e Deus então junto deu vitória, conquista para muitas mulheres. E não é diferente no dia de hoje, né? A mulher deve buscar a bênção de Deus, né? Deve buscar, e a Bíblia fala que a bênção de Deus está no meio do seu povo, né? Deus então preparou o lugar, preparou o dia, e Deus está lá presente. A Bíblia fala, onde houver duas ou mais pessoas no meu nome, ali eu estarei, né? O propósito de Deus, para que Deus possa abençoar a família, para que Deus possa trazer dias felizes, né? Para que a paz possa reinar no lar, para que a orientação de Deus ali esteja, né? Orientação através da mulher, através da mãe, sei lá, dessa pessoa, para que ela possa instruir a sua casa, né? A Bíblia diz que quando um está mais fraco, o outro fortalece. Então é necessário, né, que a mulher venha buscar a Deus e que também o homem venha buscar a Deus, né? Então quando um dá uma balançada, o outro levanta. Esse é o objetivo de Deus, né? Para que o lar permaneça, para que a união permaneça, para que todo o propósito de Deus seja conservado aqui na terra e, consequentemente, seja manifesto para que todas as pessoas venham a enxergar, né? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Amanhã, então, né? Amanhã temos o culto presencial das mulheres. Então, participe, venha participar, né? Passa um WhatsApp para as mulheres, né? Você sabe de uma, sabe de outra, manda uma mensagem, olha, hoje tem o culto, vamos lá, né? Não vamos desanimar, vamos buscar a Deus. E Deus estará abençoando a vida de todas essas mulheres, graças a Deus, né? E sábado nós temos o culto dos jovens, sabe, jovens é valoroso diante de Deus, né? Deus tem propósito com os jovens, Deus não quer que jovens parem não, Deus quer edificar a vida dos jovens, né? Para que Deus possa usá-los, né? Com todo o vigor que tem, com toda a força que tem, Deus possa usá-los, né? A Bíblia fala de muitos jovens que seguiram a Jesus, né? Que foram abençoados, como Timóteo, como Tito, né? Pessoas novas que ali, cheio do vigor, Paulo instruiu e pessoas fizeram maravilhas, né? Então os jovens participem do culto, venha, é presencial, participa os outros também, né? Convida alguém, um outro jovem, vamos motivá-los, né? Para que deem continuidade na obra que Deus começou na vida de cada um. E no domingo nós temos o culto da família, né? Está muito legal, Deus tem nos abençoado grandemente. Então participe, ou então se você não pode ir na tua casa, né? Participe, assista ao culto online, esteja ali presente, recebendo a oração, né? A palavra de Deus, e a sua vida vai ser uma vida maravilhosa. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E hoje o que nós temos visto é isso, a graça, né? Que ela abundou, ou seja, ela tem chegado com facilidade aos lares, né? Às casas, para que as pessoas possam dar continuidade, para que as pessoas possam se manter firmes, né? A Bíblia fala que o justo, ele viverá por sua fé. Então, automaticamente a fé, ela desgasta, e a fé tem que ser edificada, né? Solidificada. A Bíblia fala quando o homem ele firma a casa na rocha, quando a mulher firma a casa na rocha, né? Sopra o vento,
bate a água, mas a casa não cai, né? A casa não cai, porque está firmada na rocha. E a rocha é justamente isso, é através da palavra de Deus a nossa fé edificada, né? A rocha é Cristo, né? Graças a Deus por isso. Eu quero ler uma passagem da palavra de Deus, que está lá no livro de Atos. Lá no livro de Atos, no capítulo 13. Eu gostaria de ler aqui para a nossa meditação nesta noite, né? É muito bonita essa palavra, né? Muito linda, o apóstolo Paulo aqui falando, né? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Lá no capítulo 13, olha lá no versículo de número 26 em diante, Paulo diz assim: irmãos, descendências de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, e a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo a que respeito dele está escrito, tiraram-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Não vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É uma palavra muito linda, né? Paulo, na sua viagem missionária, agora aqui Paulo em Antioquia, ele traz essa mensagem maravilhosa, falando do evangelho, né? Falando da salvação, falando da manifestação de Deus aqui na terra, através do seu Filho Jesus, né? O Filho de Deus. Mas Paulo começa dizendo assim, e é sobre essa palavra que eu quero dizer, né? Lá no versículo 26, ele diz: a vós, outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. A responsabilidade, né? Paulo está falando da responsabilidade do evangelho da salvação, né? A responsabilidade que Paulo tinha sobre ele, e não só sobre ele, mas sobre todos aqueles, né, que hoje conheciam Jesus, sabe, que talvez estiveram com Jesus como os apóstolos, né? A eles que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu, né? Dando demonstração com milagres e maravilhas por 40 dias depois da ressurreição. Mas veja, Paulo está falando aqui da responsabilidade do evangelho, o testemunho, né, de que Jesus é o Salvador, é o Emanuel, o Deus conosco. Veja a responsabilidade disso, né? Que sem Jesus ninguém vai para o céu. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, uma grande responsabilidade, Paulo agora estava trazendo à tona aí, né? Por aqueles que estavam com foram a eles enviada a palavra da salvação. Veja, a razão de todos, né, que todos devem ouvir o evangelho, que todos devem ouvir a palavra da salvação, que todos devem chegar ao conhecimento do Filho de Deus, né? A Bíblia não fala que todos serão salvos, mas que todos devem ouvir, né?
Veja, é tão lindo isso, né? Deus não tem inimizade com ninguém. O que Deus vem e propõe a salvação para as pessoas, né? Mas a responsabilidade estava sobre aqueles, né, que Deus confiou a sua palavra. É isso que Paulo está dizendo aqui, a responsabilidade, pois João chega a escrever: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande, o ter a responsabilidade de transmitir o evangelho da salvação. Pois Paulo chega a dizer, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, né? Não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, para a salvação. E no versículo 17 ele chega dizendo: visto que a justiça de Deus se manifesta, se revela através do evangelho, veja, de fé em fé, pois o justo viverá pela fé. Veja, o evangelho tem essa responsabilidade, mas o evangelho trouxe responsabilidade para que seja pregado, seja falado, né? De geração após geração, de família após família, de pessoas após pessoas, né? A responsabilidade do evangelho percorrer o mundo e alcançar todas as pessoas, né? E a Bíblia fala então: o evangelho estará sendo anunciado. Mas essa responsabilidade, o evangelho, nós sabemos, além de ser o poder de Deus, né? Lá no livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 105, ele diz: é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, o evangelho, né? O mundo que nós vivemos hoje, como o mundo é espiritual, então os caminhos do mundo são desconhecidos pelo homem, são desconhecidos. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: a nossa luta, ela não é contra o sangue e contra a carne, a nossa luta é contra as potestades, né? É contra Satanás, são contra os espíritos dominadores desse mundo. Então é uma luta e um conflito espiritual, e sendo um conflito espiritual, esse caminho ele é desconhecido ao homem, e só pelo evangelho que ele consegue descobrir, né, como poder andar sobre este caminho e vencer, né, dar continuidade na sua vida, ter uma vida aqui na terra bem sucedida, né, pela orientação do evangelho, pela orientação da palavra de Deus. Esta é a razão. Ele fala de salvação, justamente isso, né? Pelo evangelho nós somos salvos, mas somos salvos e pelo evangelho, né? Nós edificamos a nossa fé, porque a salvação, ela é dom de Deus, é pela graça por meio da fé que nós somos salvos, é dom de Deus. Mas para caminhar dia após dia, nós precisamos do evangelho para dirigir, para nos orientar, para que nós possamos ter dias maravilhosos aqui nessa terra, como nós já falamos, para firmarmos a nossa casa na rocha, para estarmos firmes na rocha, para que quando o vento bata, né, ou a água bata, a nossa vida possa ficar firme, né, no mesmo lugar, sabe, firmada em Deus, firmada em Cristo, firmada no evangelho de Deus. Isso é a responsabilidade do evangelho. Por isso que Paulo disse: eu me sinto devedor. Não existe outra salvação. Pedro, quando escreve no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Jesus é o nome, né? Então não há muitas formas, há muitas ideologias, há muitas religiões aqui na terra, né? Há muitas propostas para o homem poder vencer no mundo espiritual, mas o que a palavra nos ensina o que o evangelho nos ensina existe um só caminho, e esse é Jesus Cristo, né? Ele é o caminho. A Bíblia fala que ele venceu, ele triunfou, ele expôs o inimigo à ignomia, né? Triunfando sobre a vida dele. Jesus, né? Ele deu a sua vida, né? Ele entregou a sua vida para que sobre a vida dele todo o pecado da humanidade fosse colocado, e consequentemente ali no Calvário
como a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Jesus então veio a morrer ali, mas não pelo pecado que ele cometeu, ele não cometeu pecado, mas o nosso pecado, o pecado da humanidade sobre ele agora, para que nele agora, o Cristo ressuscitado, né, as pessoas possam encontrar salvação e refúgio, orientação para a sua própria vida aqui na terra. É tão lindo isso, é tão maravilhoso. O Evangelho é o Evangelho que pode transformar a vida, é o Evangelho que pode reeducar uma pessoa, o Evangelho é que pode trazer a pessoa de volta para o caminho verdadeiro, o Evangelho é que pode restituir o ser humano para uma sociedade, né? Somente o Evangelho. Tentativas são feitas, mas poucos são os resultados, né? O homem está sempre buscando, o homem está sempre tentando, de uma forma ou outra, mas os resultados, nós sabemos, é uma minoria. Mas quando a pessoa vem a Jesus, né, os resultados sempre são totais, para aquele que crê, né, para aquele que busca, para que possa viver aqui nessa terra e ter uma vida, não só para ele, mas que pode ser um testemunho para a edificação de muitas outras pessoas. Eu gostaria de ler uma passagem lá em Tito, capítulo 2, quando Paulo, escrevendo a Tito, ele fala do poder do Evangelho, né? E é tão lindo isso, porque ontem até mesmo eu li aqui na live, né? Na live que nós fizemos ontem, lá em Tito, lá no capítulo 2, lá no versículo 11 em diante, ele fala o quanto o Evangelho tem poder, a palavra de Deus tem poder para fazer transformação na vida das pessoas. Então ele diz assim, olha, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a graça de Deus veja lá, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-los, veja, educando-los, né, para que, renegadas a piedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, né, a vida presente, no presente século, sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, ele fala, dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Veja, o Evangelho, o efeito do Evangelho no ser humano. Hoje há muitos estudos, né, para melhorar certas áreas, para reeducar o adolescente, o jovem, até mesmo a criança. Hoje há muitas reuniões que fazem, muitos estudos que fazem, para poder transformar a vida, para poder fazer com que a pessoa seja um ser humano bom, né? Um ser humano que possa viver em paz, um ser humano que possa não ficar livre do desejo da droga ou de qualquer maldade que se encontra aqui no mundo. Nós vemos isso constantemente, sabe? Associações fazendo reuniões, né? Os psicólogos também chamados e fazendo reunião, doutores fazendo suas reuniões, mas muito pouco o objetivo. As pessoas sendo degeneradas, vivendo no mau caminho, né? Droga, prostituição, sabe? Tantas coisas acontecendo, roubo, a frieza no matar uma pessoa, né? A frieza no abandonar uma pessoa. Tudo isso nós temos contemplado aqui na terra, tudo isso nós temos visto aqui na terra. Mas Paulo, ele está falando a Tito aqui, né? Para que Tito pregasse a palavra de Deus, para que Tito viesse a exortar as pessoas, ensinar as pessoas, e até mesmo ele diz, aqueles que estão ouvindo, né? Não venham a desprezar o trabalho da pregação do Evangelho, não venham a desprezar a palavra de Deus, não venham desprezar o ensinamento da palavra de Deus, pois só ela, escute o que eu estou falando, só ela pode educar uma pessoa, só ela pode educar uma pessoa,
Só ela pode fazer uma pessoa digna aqui nessa terra, um ser humano maravilhoso aqui nessa terra, um ser humano que pratica a justiça, né? Um ser humano que quando ele abre a boca é para dizer ou sim ou não, um ser humano verdadeiro, né? Como luz do mundo que Jesus disse, e como um sal da terra, né? É tão lindo isso, essa palavra é tão linda aqui, né? Veja, para que possamos viver uma vida no presente século, né? De que maneira? Sensata, justa, piedosamente, sabe? Amando as pessoas à volta, ajudando as pessoas à volta, aconselhando as pessoas à volta. Sabe, nem todo mundo vai gostar. No tempo deles lá também foi assim. Nem todo mundo quer viver o evangelho completo na vida, né? As pessoas sempre buscam no parcial, né? Um pouco do evangelho e um pouco dos prazeres, né? Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia, ela traz a vida para ser vivida completamente pelo evangelho, né? Por isso que ele fala que ele está preparando um povo exclusivamente dele, né? Um povo, veja, um povo de boas obras, que é isso que ele está preparando, mas tudo isso através do evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, também no livro de Romanos, olha o que ele fala no livro de Romanos, ali no capítulo 1, ele diz assim no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, versículo 1 em diante, olha o que Paulo fala. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, olha lá, pelos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem vivemos, de quem viemos, né, a receber a graça, o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados, veja bem, os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santo, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que palavra linda que o apóstolo Paulo aqui, né? Ele mostra a responsabilidade dele, o chamado dele, né? Para ser o quê? Pregador do Evangelho. Pregador do Evangelho. Veja, ele começa dizendo sobre Jesus Cristo, né? O Santo de Deus, aquele que Deus ressuscitou, aquele que Deus santificou, né? Jesus Cristo. Veja que por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé. Para a obediência por fé. O que nós enxergamos nessa palavra, obediência por fé? Sabe, não tem como obedecer a Deus se não conhecer a palavra de Deus. Não tem. Sabe, tem muitas pessoas que desobedecem por falta de conhecer, de crer na palavra de Deus. Então eles desobedecem, eles acabam cometendo coisas que não deveriam cometer, tendo uma prática que não deveriam ter prática, né? Mas se ele realmente crer na palavra de Deus, sabe, ter a palavra de Deus como algo que vai educar a sua própria vida, que vai colocar sua própria vida em conformidade ao que Deus deseja e ao que Deus preparou através de Jesus Cristo. É pelo poder de Deus. Por isso que ele fala obediência por fé. Obediência por fé. Nós não estamos vendo, né? Nós não estamos vendo mais o apóstolo Paulo, nós não estamos vendo Jesus, nós não estamos vendo nenhum daqueles homens que tiveram com Jesus. Hoje que nós temos a palavra de Deus, ou nós cremos nela, ou nós não cremos.
Ou nós vamos firmar a nossa fé na palavra de Deus, ou nós vamos dizer que temos fé e estamos firmados em uma outra palavra. Muitas pessoas estão assim, mas Paulo fala da obediência, mas uma obediência por fé, entre todos os gentios, né? Nós vivemos num mundo, nós vivemos diante de tantas pessoas que professam outras crenças, não é verdade? Mas nós devemos estar ali, sabe? Em obediência por fé, vivendo a palavra de Deus, trazendo dentro de nós a responsabilidade que nós temos do Evangelho, que nos foi confiado, o Evangelho que transformou a nossa vida para ser um testemunho, né? Um testemunho real, que Deus é um Deus real, que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus é um Deus presente, e que o que Ele fez na nossa vida, Ele pode fazer na vida de todas as pessoas. É tão lindo isso, é tão lindo porque Ele fala que os profetas haviam falado de Jesus, né? Os profetas haviam anunciado, e Ele fala que mataram Ele, veja, crucificaram Ele, porque não creram na palavra dos profetas, e nem aprenderam, nem trouxeram para dentro deles a palavra dos profetas. Então o povo pediu para Pilatos que Jesus deveria morrer, e foi o que aconteceu, mas tudo pelo fato deles não crerem na profecia. Hoje é a mesma coisa, meu irmão. Hoje nós podemos crucificar novamente Cristo, nós podemos até mesmo dizer a Pilatos novamente, queremos que Ele morra, se nós não crermos no Evangelho de Deus, na palavra de Deus. Muitas pessoas hoje, né, através dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus desejos, novamente estão crucificando a Cristo, mas isso não vai trazer bom resultado para a vida dessas pessoas, de jeito nenhum, porque Deus já preparou, já confiou o Evangelho, e o desejo de Deus é que todos venham crer no Evangelho. O Evangelho é salvação, é tudo que o ser humano precisa aqui na terra. A Bíblia fala, cumprindo a promessa, né, cumprindo a profecia do profeta Isaías. Jesus um dia comparece na sinagoga, como de costume, todo sábado. Veja, Pilatos não estava lá, ninguém estava lá, ninguém. O povo ímpio não estava lá, estava aquele povo que de costume entrava lá na sinagoga. E Jesus então naquele dia estava lá, como de costume, que ele estava sempre lá, mas talvez ele não tinha lido o livro, não entregaram para ele, mas naquele dia entregaram o livro para ele, e ele leu a profecia do profeta Isaías lá no capítulo 61, onde diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? O qual me ungiu, me capacitou para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, veja, do maligno, de Satanás, né? E para dar vista ao cego, e pregar as boas novas, ensinar as boas novas do Pai. E a Bíblia fala que ele fechou o livro, né? Entregou ao servente, e todo mundo ficou de olho nele. Ele se assentou, entregou o livro e ficou ali, mas de repente ele fala, hoje se cumpriu essa escritura. E é tão interessante, irmão, que ali havia doente, ali havia pessoas que necessitavam. Sabe, eu acredito que naquele dia não houve um glória a Deus ali, não houve um glória a Deus, porque ninguém entendia como pode um homem, né, agora vir falar que ele é a promessa da profecia cumprida. Olhavam para Jesus e sabiam que ele era filho de Maria, que ele era filho de José, e não acreditavam na sua palavra. Como é duro crer, não é verdade? Por isso as pessoas que creem, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Se a pessoa creu em Jesus como seu Senhor e Deus, agora conserve, dê sequência, porque nem todos vão crer, e a consequência virá sobre aqueles que não creem. Mas tudo que ele veio para fazer, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe, irmão, que valor nós temos dado ao Evangelho, que nos foi dado, que nos foi confiado, que nos foi trazido a cada um de nós. Qual é o valor? O valor se mede pela nossa vida praticada, o valor se mede pela nossa vida praticada e pelo testemunho que nós damos, sabe? Esse é o valor, esse é o valor. Sempre uma coisa valiosa
as pessoas colocam a exposição, não é verdade? Uma pessoa que tem um cordão de ouro, né? Ela gosta de expor, né? Andar. Hoje está meio perigoso isso, mas é o que ela gosta de fazer, expor aquilo que ela tem, um bom carro, né? Então ela mostra um bom carro, uma boa roupa de grife, não é verdade? Então ele mostra aquela boa roupa de grife, e se tem um valor, melhor ainda, né? Quanto mais valiosa, melhor ainda. Enche os olhos das pessoas, sabe? Estão lá dando um testemunho da marca do produto para uma loja, para uma grife, seus donos vão enriquecer mais e mais ainda. Mas quanto ao evangelho que nós temos feito, será que realmente a nossa vida é uma vida daquele que crê e que nós damos testemunho realmente, porque é o de mais valor nós temos na nossa vida? É o que de mais valor nós temos? Meu irmão, sabe, o testemunho que nós damos de Jesus na nossa casa, sabe, para os nossos familiares. Nós podemos falar de tantas outras coisas, e tantas outras coisas que palavra não tem significado nenhum, mas quando nós falamos do evangelho, nós estamos falando daquele que é um abrigo, né? Segurança para a vida. Nós estamos falando daquele que cura, o Jeová Rafá, o Deus da saúde. Nós estamos falando daquele que protege, aquele que guarda, o guarda fiel de Israel, o nosso protetor. Nós estamos falando daquele que é o Jeová Jiré, é o Deus da nossa prosperidade, aquele que faz a nossa vida uma vida de sucesso, aquele que faz tudo que nós praticamos ou fazemos seja bem sucedido em nós, né? Aquele que trouxe paz ao nosso coração, aquele que trouxe a nós a garantia do favorecimento de Deus em tudo que diz respeito à nossa vida, porque a Bíblia fala, Ele já tem cuidado de nós. Sabe, o Evangelho, que para muitas pessoas o valor não tem alcançado aquilo que deveria ter alcançado. Jesus morreu por nós, irmãos. A oportunidade é hoje, o valor é dado hoje e é demonstrado hoje. Quantas pessoas nós temos visto curadas, né? Pessoas que foram curadas, mas foram curadas por causa do quê? Por causa do Evangelho, por causa do Evangelho da salvação. Muitas pessoas que hoje estão até mesmo ouvindo a live, talvez não estivessem mais aqui nessa terra, se não tivesse o Evangelho, mas graças a Deus que o Evangelho está, né? E por essa razão, essas pessoas estão presentes no nosso meio, sabe, isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Hoje mesmo eu disse para a Rosalie, olha a tua vida, o que Deus fez em você, isso não é pouco não, isso é muito, porque eu já podia estar viúvo há muito tempo, né? Mas está aqui com vida. Por quê? Por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão, Deus é maravilhoso. Se não tivesse o Evangelho na terra, esse mundo já tinha acabado, os homens já tinham destruído a si próprio, com tudo, né? Mas graças a Deus, o Evangelho, ele se opõe ao mal, o Evangelho se opõe aos conflitos, o Evangelho se opõe àquilo que maltrata o ser humano, aquilo que destrói o ser humano, aquilo que elimina o prazer da vida da pessoa estar aqui nessa terra, aquele que restaura sonho. O Evangelho restaura sonho, veja, restaura desejos de vida, né? Quantas pessoas podem dizer, não é verdade? A minha vida foi restaurada, meu casamento foi restaurado, sabe, o prazer da minha vida foi mudado, sabe o que aconteceu comigo, uma tragédia, e de repente eu estou aqui para anunciar que a palavra de Deus, o Evangelho, tem poder, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, porque quem crê no Evangelho, Deus abençoa, meu irmão, é o próprio Deus que vela para que a sua palavra se cumpra. O Evangelho é a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa crê no Evangelho, não importa qual seja a área da sua vida, ou por mais danificada que está, o Evangelho, quando trazido com fé a essa pessoa, através de um testemunho daquele que dá valor, né? Que já pratica, que tem o Evangelho vivo dentro de si, com essa responsabilidade que o apóstolo Paulo e tantos outros também falaram, né? Essa responsabilidade, quando o Evangelho é transmitido dessa forma, meu irmão, pode ter certeza, o poder de Deus, a fé, olha, é acompanhada, e Deus então logo manifesta o poder. O cego vê, o mudo fala, o surdo ouve, o paralítico anda,
tudo é transformado e Deus é glorificado. Deus é maravilhoso, meu irmão. Vamos dar valor ao Evangelho. Jesus deu tanto valor à palavra de Deus, deu tanto valor ao Evangelho, né? Porque ele próprio disse: eu não vim aqui à terra para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Que coisa linda! Paulo chega a dizer: não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus, né? Que por mim ele deu a sua própria vida, ele me amou primeiro. Paulo vivia agora por Jesus. Pedro, Tiago, João, veja, todos eles, Filipe, Estevão, né? O primeiro mártir, né? Veja, deram a vida ao Evangelho, para que o Evangelho pudesse chegar a nós, graças a Deus. A palavra da salvação, a palavra da vida eterna, a palavra da vida eterna. Que maravilha! Conforme a Bíblia diz, o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a sua alma, não ganhou nada, não fez nada. Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A coisa mais valiosa da vida, meu irmão, é a nossa alma, é a nossa eternidade, sabe? E o Evangelho é que está nos guiando hoje para a eternidade, sabe? A eternidade. O Evangelho é a verdade. Se queremos uma verdade aqui nessa terra, somente o Evangelho é a verdade. Não existe outra verdade. Por isso que a palavra de Deus hoje está sendo tirada de todos os lugares. Sabe, você ia num determinado lugar, lá tinha uma Bíblia. Ia num outro lugar, lá tinha uma Bíblia. Sabe, em todos os estabelecimentos tinha a Bíblia. Hoje estão tirando tudo. Por que estão tirando, né? Porque o ser humano está achando que a palavra do próprio homem é que é verdade. Mas não é, meu. Não é. Jesus, certa ocasião, Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, onde nós vamos? Só tu tens a palavra da verdade. Não existe meio termo, não existe duas palavras da verdade, né? A palavra da verdade é o Evangelho que Jesus trouxe, o Evangelho que Jesus participou a todos nós. Vamos ficar com essa palavra, meu irmão. Demonstre o seu valor pelo Evangelho. Demonstre glorificando a Deus, agradecendo a Deus, sabe? Vivendo o Evangelho, se esforçando para praticá-lo na vida e também anunciando ao outro. Anunciando. A boca fala o que o coração está cheio. A gente olha, vê a pessoa com dificuldade. Hoje, meu Deus, é uma tristeza ver, né? Pessoas labutando, pessoas sofrendo por falta de dinheiro, sofrendo porque o dinheiro não dá, sofrendo por causa do relacionamento que arrumou, sabe? Sofrendo em muitas áreas. E a gente tem a condição, né? Se a pessoa tiver um encontro com Jesus, né? Aceitar o Evangelho na vida dela, tudo é transformado, tudo se faz novo. Então é uma responsabilidade grande. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Um dia Deus falou para Noé, né? Noé, eu vou destruir o mundo, todo ser que respira vai morrer. Prepara uma arca. Deu uma medida todinha para que Noé fizesse a arca. E a Bíblia fala que Noé então creu e começou a fazer a arca. Uma arca, sabe, em cima do monte. E de repente lá a arca sendo vista por todo mundo. Todas as pessoas que passavam, até mesmo de longe, via. Noé estava trabalhando. E através do trabalho que ele fazia, ele dava demonstração daquilo que iria acontecer. O Evangelho, a palavra de Deus, estava sendo pregada. A vida de Noé, dedicada àquela obra. Anos passou, décadas de ano passou, né? 120 anos. E eu fico parado, tem hora. Sabe, de repente chega o dia próprio, né? Que de repente os animais vêm andando por aquela cidade, sabe? E todo o povo vendo. Eu acho que houve até admiração. O leão andando perto, talvez, da siriema, e nenhum bicho tinha medo de nenhum bicho, meu irmão.
ninguém atacava ninguém, tudo de dois em dois, casal, o macho e a fêmea, e entraram na arca, e de repente entrou Noé e seus filhos, e a porta da arca foi lacrada. E quando a porta da arca foi lacrada, águas começou a subir das fontes e também descer do céu, e a terra foi coberta com água. Deus não vai acabar com água mais, Deus não vai acabar com fogo mais, como aconteceu na Babilônia, mas o arrebatamento da igreja vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. E Deus está preparando um povo, né, que ama a salvação, um povo que ama o Evangelho, um povo que é guiado pela palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus é um Deus maravilhoso, meu irmão. Como Deus é bom, misericordioso. Ele é maravilhoso. Ele está aqui, Ele está aí com você, sabe? Preparou essa noite. Fala na tua casa, mostra para a tua família, sabe, para os seus parentes, lá no seu trabalho, a necessidade de ter um encontro com Jesus. A necessidade. Ele virá, não. O tempo é agora. O tempo é agora de nós falarmos, agirmos nessa responsabilidade, termos uma vida plena com Deus. Deus é maravilhoso. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, na beleza da tua santidade, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela salvação. Te agradecemos pelo Evangelho. Te agradecemos, Deus, aleluia, por Jesus Cristo, Pai, pelo Calvário, pela cruz, o altar do sacrifício, Pai. Ó Deus, que tu, Deus, preparaste, para que através desse sacrifício, Jesus, Pai, o Cordeiro Santo, que fora preparado antes da fundação do mundo, Pai, o nosso Salvador, o nosso substituto, Pai, a razão de estarmos aqui hoje, ó Deus, amando a tua palavra, amando o teu Evangelho, Pai, trazendo ele com responsabilidade para ser, Pai, a nossa direção aqui nessa vida. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Como o Senhor disse aos discípulos, o que de mais valioso eles deveriam ter era o nome, saber do seu nome escrito no livro da vida. Isso que era joia preciosa. A obra, Pai, era maravilhosa, mas o mais maravilhoso era a salvação de cada um. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque somos o teu povo, e a cada dia, Pai, através da tua palavra, nós estamos sendo reeducados, Pai, educado por ti, para ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa escola maravilhosa do Espírito Santo, ó Pai, dá continuidade, Pai, que o teu poder se faça, e que a tua bênção, Deus, dê continuidade através de cada um, Deus, que o Senhor já salvou, Pai, cada lar aqui representado, cada mulher, cada homem, cada filho, cada jovem, ó Deus, possa, Senhor, ser, Deus, um atalaia, um anunciador, Pai, seja um testemunho vivo, Pai, do teu poder, da tua graça, Pai, pois é isso que te pedimos, Pai. Por esta razão eu repreendo a doença, Pai, eu repreendo a enfermidade, e ordeno que todo o mal saia deste corpo, Pai, e eu declaro todos, Pai, com saúde e saúde abundante, em nome de Jesus eu declaro, Pai, como declaro também, Pai, todos, Pai, financeiramente abençoados, ó Deus, a multiplicação acontecendo no lar, Pai, o milagre acontecendo no lar, e essa família, Deus, abençoada, os seus celeiros entulhados de toda sorte de bênção, Pai, e o teu nome, ó Deus, glorificado. Pai, assim eu abençoo todos os ouvintes nessa noite dessa live, aqueles que amam, Deus, de ouvir posteriormente, também que essa bênção se faça na vida, no lar, na família, nas obras das mãos de cada um, Pai. Ó Deus, assim aconteça, Pai, em o nome de Jesus Cristo, e que tudo seja para a tua glória. Pai Santo, eu oro pelo mundo, ó Pai. Ó Deus, que a tua misericórdia, Pai, seja sobre todos os moradores desse mundo, Pai. E, ó Deus, dá-nos as almas, que as pessoas venham ouvir o Evangelho, Pai, mas venham crer no Evangelho, Pai. A tua palavra diz que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos
pela salvação, Pai, de toda a humanidade. Que ninguém se perca, meu Pai, que ninguém se desvie, Pai, mas que todos venham a Ti, Pai, através de Jesus Cristo, Pai, e sejam salvos, Pai. Ó Deus, clamamos sim, Pai, também pelo fim desta pandemia, em nome de Jesus Cristo, Pai, o fim deste mal, em nome de Jesus Cristo, Pai, o final desse vírus, o coronavírus, Pai, as pessoas infectadas, Pai, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, elas livres da infecção e completamente curadas, Pai, livre de todo o mal causado por esse vírus, Pai. Assim nós declaramos a saúde e a cura, a vida sobre todos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, para o Teu louvor e Tua glória. Pai, abençoamos Israel em nome de Jesus, desejamos a paz de Jerusalém, meu Pai, desejamos, Deus, a prosperidade de todas as nações que desejam o bem de Jerusalém. Pai, assim abençoamos, Pai, o Teu povo, a Tua igreja, os Teus ungidos, eleitos, escolhidos, que o Senhor vem educando, que o Senhor Deus vem preparando para Ti, ó Pai, um povo, Pai, maravilhoso, Pai, de boas obras, para o Teu louvor e Tua glória. Nós abençoamos o Teu povo, Pai, em todos os cantos da terra, em nome de Jesus Cristo, Pai, e tudo, Deus, para o Teu louvor e Tua glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, seja a Tua bênção, Pai, no dia de amanhã, sobre as mulheres, Pai, ali nessa reunião, nesse culto, Pai, que ali se manifeste o Teu poder e que Tu, Deus, manifeste no coração de cada mulher que ali esteja. E, ó Deus, que assim levem bênção para a sua família, Pai. Assim levem bênção, Pai. E Tu, Deus, possa ser glorificado através de cada família. Pai, abençoe o culto de sábado com os jovens, abençoe o culto de domingo com as famílias, Pai. E que Teu nome, meu Pai, seja glorificado. Assim eu oro junto com todos os irmãos, Pai, e declaro, Deus, louvor e glória a Ti, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor representa para nós e está fazendo na nossa vida. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Meu irmão, louvor e adoração a Deus, gratidão a Deus, né? Demonstrada pela nossa vida na prática do Evangelho e pelo amor com que nós temos no Evangelho, anunciamos as Suas palavras. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Esse é o maior presente que alguém pode dar para uma vida. Paulo disse assim, olha, combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé, né? Veja, ele trabalhou, deu a vida para o Evangelho, ele praticou tudo que ele fez na vida, ele fez em prol das almas, né? Ganhar almas, levar o Evangelho para as pessoas, veja, trazer as pessoas para Jesus, e depois no final ainda ele fala, guardei a fé, né? Guardei a fé. Veja, algo maravilhoso preparado para o Paulo, né? Deus ama você, fica com Deus, durma bem essa noite, né? Deita, pega logo no sono, sabe, refrigera, descanso para o corpo, porque o Deus Todo-Poderoso, até isso Ele nos abençoa com o sono, né? Com a proteção, com a paz. Fica com Deus, meu irmão, fica com Deus. Deus ama você, amém? E eu amo vocês também, a nossa família ama vocês. Um abraço da Fernanda, um abraço da Rosali, um abraço do Danilo, um abraço do Isaac, né? O meu abraço, né? Fica com Deus em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.